Pai Celestial, nós nos reunimos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo a complexidade do sofrimento e a dor que muitas vezes sentimos. Nós te pedimos para que, nesta oração, Tu nos guies a uma compreensão mais profunda do Teu propósito. Em meio às nossas provações, nós reconhecemos que a dor é uma parte inevitável da vida, uma sombra que por vezes se alonga sobre nossos dias, tocando não apenas o corpo, mas a alma e o espírito. Ela se manifesta de tantas formas como a pontada aguda da perda, o peso silencioso da tristeza, o ardor da traição, a angústia da doença, ou a frustração de sonhos desfeitos. Neste momento, Senhor, trazemos diante de Ti cada ferida aberta, cada lágrima silenciosa, cada gemido que não pode ser expresso em palavras. Reconhecemos a dor em sua crueza e sinceridade, sem tentar minimizá-la ou disfarçá-la. É a dor que nos confronta com nossa própria fragilidade, que nos despe de nossas autossuficiências e nos lembra da nossa humanidade. Em meio a essa vulnerabilidade, clamamos a Ti, que és o médico das almas, o consolador em toda a aflição. Permita-nos, Pai, ter a coragem de sentir, de chorar e de lutar com as perguntas que nos assaltam. Porque até quando? Qual o sentido de tudo isso? Não viemos a Ti com respostas prontas, mas com corações que buscam. Buscamos Tua presença no vale da sombra, Tua luz na escuridão mais densa. Ajuda-nos a não fugir da dor, mas a encará-la, com a confiança de que Tu estás conosco, mesmo quando não Te compreendemos. Que nossa voz, embargada pelo sofrimento, ainda possa clamar por Teu nome e encontrar em Ti um refúgio seguro. Neste primeiro passo da nossa jornada, entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas dores conhecidas e desconhecidas, as que carregamos em silêncio, as que compartilhamos com poucos, as que nos consomem a cada dia. Que este reconhecimento sincero seja o alicerce sobre o qual edificaremos nossa compreensão do propósito, pois só quando nomeamos nossa dor, podemos começar a transformá-la. Neste primeiro passo da nossa jornada, entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas dores conhecidas e desconhecidas, as que carregamos em silêncio, as que compartilhamos com poucos, as que nos consomem a cada dia. Que este reconhecimento sincero seja o alicerce sobre o qual edificaremos nossa compreensão do propósito, pois só quando nomeamos nossa dor, podemos começar a transformá-la. E agora, Pai amado, em humildade e expectativa, nos voltamos para a Tua sabedoria infinita, buscando discernir o propósito na prova. Sabemos que a Tua palavra nos ensina que as provações não são aleatórias, nem um sinal de abandono, mas muitas vezes um convite velado para uma dependência mais profunda de Ti, e para um crescimento espiritual, que a bonança jamais poderia nos oferecer. Recordamos as Escrituras que nos afirmam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Romanos 8:28. Essa promessa, Senhor, ecoa em nossos corações como um bálsamo, mesmo quando a lógica humana grita em descrença. Ajuda-nos a ver além das circunstâncias imediatas, a confiar que por trás de cada desafio, cada decepção, cada perda, pode haver um plano maior, um propósito divino que se desvela no tempo perfeito. Talvez o propósito seja nos refinar, como o ouro que passa pelo fogo para se purificar, removendo as impurezas da autoconfiança excessiva, do orgulho ou da dependência de coisas passageiras. Quebranta-nos, se necessário, para nos moldar à Tua imagem, para nos tornar mais compassivos, mais pacientes, mais semelhantes a Cristo em caráter e atitude. Pedimos que, no calor da provação, possamos sentir Tua mão nos lapidando, nos ensinando a renunciar ao que nos afasta de Ti, e a abraçar o que nos aproxima. Ou talvez o propósito seja nos capacitar para um serviço maior, para consolar outros com a mesma consolação com que fomos consolados por Ti. 2 Coríntios 1:4. Que nossas cicatrizes se tornem mapas para guiar alguém que caminha pelo mesmo vale. Que nossa dor se transforme em empatia genuína, nossa experiência em sabedoria prática e nosso testemunho em uma luz de esperança para aqueles que se sentem perdidos. Não permita que nossa dor seja em vão, mas que ela seja santificada para o Teu reino. Reconhecemos também que as provas podem nos desviar de caminhos que não eram os Teus, ou nos redirecionar para um destino que Tu tens para nós, e que jamais teríamos considerado em nossa zona de conforto. Que esta provação, Senhor, seja um bússola que nos aponte para o centro da Tua vontade,
mesmo que o percurso seja íngreme e inesperado, que sejamos sensíveis à tua voz que nos guia, mesmo que ela sussurre em meio ao clamor da adversidade. Ajuda-nos a não te questionar com amargura, mas com um espírito de busca e aprendizado. Que cada pergunta sobre a dor nos leve mais fundo em teu coração, em vez de nos afastar. Que possamos ver a oportunidade de crescimento, onde antes víamos apenas o desespero. Que a dependência forçada em ti se torne uma escolha consciente. Um hábito cultivado pela experiência de tua fidelidade inabalável. Senhor, conceda-nos a clareza para discernir o que podemos aprender, a força para suportar o que precisamos e a fé para confiar no que não compreendemos. Que não percamos a visão do propósito maior, mesmo quando a nuvem da provação encobre o sol. Que possamos encontrar consolo na certeza de que tu és um Deus que não desperdiça nenhuma experiência, mas que usa até mesmo a dor para cumprir seus planos eternos e nos aproximar de si. Senhor, conceda-nos a clareza para discernir o que podemos aprender, a força para suportar o que precisamos e a fé para confiar no que não compreendemos. Que não percamos a visão do propósito maior, mesmo quando a nuvem da provação encobre o sol. Que possamos encontrar consolo na certeza de que tu és um Deus que não desperdiça nenhuma experiência, mas que usa até mesmo a dor para cumprir seus planos eternos e nos aproximar de si. Diante do desconhecido e da dor que aperta, compreendemos agora a necessidade vital de colocar a fé em ação. Não é uma fé ingênua que ignora a realidade do sofrimento, mas uma fé que se ergue precisamente no óleo da tempestade, uma certeza inabalável de que tu és maior que qualquer circunstância. Senhor, sabemos que a fé sem obras é morta, mas também que a fé em ação é a que nos sustenta quando as obras visíveis parecem falhar. É a fé que nos move a crer, mesmo quando os nossos olhos físicos só veem escuridão. Tu nos ensinas, em tua palavra, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Nesta provação, pedimos que a nossa fé não seja apenas uma crença intelectual, mas uma convicção profunda, que se enraiza em nosso espírito, florescendo em meio às circunstâncias mais áridas. Que ela seja o nosso farol quando a névoa da dúvida tentar nos cegar, a nossa âncora quando as ondas da adversidade ameaçarem nos arrastar. Ajuda-nos, Pai, a exercitar essa fé que confia mesmo sem compreender. É fácil crer quando tudo vai bem, quando as bênçãos são tangíveis e o caminho está claro. Mas a verdadeira força da fé se revela quando não há respostas, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, quando o plano divino se esconde atrás de uma cortina de dor. Capacita-nos a dizer, como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15, não por resignação, mas por uma entrega incondicional ao teu soberano amor. Que nossa fé em ação se manifeste em atitudes de louvor, mesmo quando o coração chora. Que possamos erguer nossas vozes em adoração, reconhecendo tua grandeza e fidelidade, não pela ausência da dor, mas pela certeza da tua presença nela. Sabemos que o louvor é uma arma poderosa que quebra as cadeias do desespero e abre caminho para a tua luz, transformando nossa perspectiva e convidando o milagre. Que ela se mostre em nossa persistência na oração, mesmo quando as palavras falham e o cansaço nos abate. Que nosso espírito continue a se comunicar contigo, Pai. Que a oração seja o nosso fôlego, o nosso sustento, o nosso refúgio constante. Que possamos clamar a ti com honestidade e paixão, sabendo que tu ouves cada gemido e cada súplica. Que não desistamos de buscar teu rosto, mesmo quando a resposta parece demorar. Senhor, pedimos por uma fé que se traduz em atos de serviço e amor ao próximo, mesmo em nossa própria fragilidade. Que a nossa dor não nos isole, mas nos torne mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que ao olharmos para além de nós mesmos e estendermos a mão a alguém, experimentemos a cura e a força que vem de ti. Que o compartilhar de nossa fé e de nossa luta se torne um testemunho vivo do teu poder, inspirando outros a confiarem em ti. Fortalece, Pai, a nossa fé vacilante. Sabemos que somos falhos e limitados, mas tu és ilimitado em poder e amor. Que cada desafio enfrentado, cada lágrima derramada, cada incerteza superada se torne uma oportunidade para aprofundar nossa confiança em ti. Que a nossa fé em ação seja um reflexo da tua fidelidade, um testemunho vivo de que, mesmo quando
Não compreendemos, continuamos a crer que Tu és bom, Tu és justo, e Teus planos são perfeitos para nós. Que a Tua glória se manifeste através da nossa fé inabalável, mesmo em meio à mais escura das noites. Que a Tua glória se manifeste através da nossa fé inabalável, mesmo em meio à mais escura das noites. Agora, Pai Celestial, pedimos que nossos olhos e corações se abram para a verdade sobre a transformação, através da adversidade. Reconhecemos que é no cadinho da provação que muitas vezes somos mais profundamente moldados, onde as arestas são aparadas e nosso caráter é forjado. Assim como o oleiro trabalha o barro, e o ferreiro modela o metal no fogo, Tu nos usas as pressões da vida, para nos tornar vasos mais úteis e honrosos, em Tuas mãos. Sabemos que esta transformação não é um processo fácil nem indolor. Ela exige a ruptura com velhos padrões, o abandono de zonas de conforto, e a confrontação com nossas próprias fraquezas e limitações. Mas rogamos, Senhor, que não permitas que a dor nos endureça, mas que ela nos amoleça para a Tua vontade, nos tornando mais flexíveis e abertos à Tua obra em nós. Que cada lágrima derramada regue as sementes da paciência, da perseverança e da humildade. Tu nos convidas a considerar grande alegria quando passamos por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança tem seu efeito completo, para que sejamos perfeitos e completos, sem que nos falte coisa alguma. Tiago 1:2-4. Que essa promessa se materialize em nossas vidas. Que a adversidade não nos diminua, mas nos expanda. Que ela não nos amargue, mas nos adoce. Que ela não nos derrube, mas nos eleve a um novo patamar de entendimento e maturidade espiritual. Pedimos, Pai, que esta provação nos molde para que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Ele, que foi provado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4:15, compreende a nossa humanidade e a profundidade de nossa dor. Que possamos aprender com ele a submeter nossa vontade à Tua, a perdoar aqueles que nos ferem, a amar incondicionalmente, a servir com abnegação, e a carregar nossa cruz com dignidade e esperança. Que as marcas da luta se tornem marcas do Teu caráter em nós. Que esta transformação não seja apenas interna, mas que se manifeste externamente. Que nossa nova perspectiva, nossa renovada força e nossa profunda paz, que excede todo o entendimento, possam ser visíveis a todos ao nosso redor. Filipenses 4:7. Que aqueles que nos viram no vale possam nos ver agora no monte, não por nossa própria força, mas pela Tua. Que nosso testemunho vivo, moldado na fornalha da aflição, se torne um farol para os que ainda estão navegando em águas turbulentas. Ajuda-nos a abraçar o processo, mesmo quando ele é doloroso e demorado. Que não busquemos atalhos para a cura, mas que permitamos que a Tua obra seja completa em nós. Que confiemos que o bom trabalho que Tu iniciaste, Tu levarás a cabo até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que possamos olhar para trás e ver que cada desafio enfrentado foi uma ferramenta em Tuas mãos amorosas, para nos esculpir na obra-prima que Tu nos chamaste para ser. Que a transformação que vem da adversidade nos capacite a viver uma vida mais plena, mais autêntica e mais alinhada com o Teu propósito eterno. Que sejamos um reflexo da Tua glória, um testemunho vivo do Teu poder de transformar cinzas em beleza, luto em alegria e desespero em esperança duradoura. Que esta provação, uma vez temida, seja agora reconhecida como o crisálida do nosso renascimento, onde a borboleta da nossa fé alça voo para a plenitude em Ti. Que a transformação que vem da adversidade nos capacite a viver uma vida mais plena, mais autêntica e mais alinhada com o Teu propósito eterno. Que sejamos um reflexo da Tua glória, um testemunho vivo do Teu poder de transformar cinzas em beleza, luto em alegria e desespero em esperança duradoura. Que esta provação, uma vez temida, seja agora reconhecida como o crisálida do nosso renascimento, onde a borboleta da nossa fé alça voo para a plenitude em Ti. Agora, Pai de toda consolação, ao final desta jornada de oração e reflexão, erguemos nós os olhos para Ti com uma esperança renovada e a promessa de restauração. Sabemos que Tu és o Deus que não apenas permite a dor para o nosso crescimento, mas que também é especialista em trazer beleza das cinzas, em enxugar toda lágrima e em restaurar aquilo que parecia irremediavelmente quebrado. Tua palavra é a nossa âncora, afirmando que Tu tens planos para nós,
planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 2, 9 e 11. Mesmo quando as marcas da batalha permanecem, e as cicatrizes nos lembram do caminho percorrido, cremos que elas não são sinais de derrota, mas testemunhos da tua fidelidade e do nosso poder de superação. Que cada cicatriz seja uma narrativa do teu cuidado, uma prova de que fomos capazes de atravessar o vale da sombra da morte e emergir com um coração mais forte, mais compassivo e mais dependente de ti. Pedimos, Senhor, que a restauração que tu prometes não seja apenas um retorno ao que éramos, mas um avanço para algo novo, mais profundo e mais alinhado com o teu propósito para nós. Conceda-nos, Pai, a graça de ver o novo que está surgindo, que possamos discernir os brotos de vida, onde antes só víamos desolação, as cores de um novo amanhecer após a noite mais escura. Que a nossa capacidade de sonhar seja restaurada, que a alegria que havia sido ofuscada brilhe novamente em nós os olhos, e que a paz que excede todo o entendimento preencha cada canto de nosso ser. Que a nossa fé, provada e refinada, nos capacite a crer no impossível, a esperar contra toda a esperança, e a testemunhar os milagres que só tu podes realizar. Pedimos por uma restauração completa, da saúde que se esvaiu, dos relacionamentos que se romperam, das finanças que se desorganizaram, da paz interior que se perdeu. Mas, acima de tudo, pedimos pela restauração da nossa fé ingênua em uma fé madura, da nossa confiança abalada em uma confiança inabalável em ti. Que a experiência da dor e da superação nos leve a um nível de intimidade contigo que jamais teríamos alcançado de outra forma. Que a nossa história de dor, transformada pela tua graça, seja usada por ti para o bem de outros. Que possamos ser faróis de esperança para aqueles que hoje choram as lágrimas que um dia choramos. Que nossa voz possa ecoar o teu amor, a tua fidelidade e o teu poder de restaurar vidas. Que o nosso testemunho seja um convite para que outros também se entreguem a ti, encontrando consolo, propósito e restauração em seus braços. Agradecemos, Senhor, pela promessa de um futuro, pela certeza de que a última palavra não pertence à dor, mas ao teu amor redentor. Celebrando a tua soberania e a tua bondade, nos entregamos completamente a ti, confiando que tu és o restaurador de almas, o doador de toda a boa dádiva, e que tu farás novas todas as coisas. Que a nossa vida seja um hino vivo de esperança e restauração, para a tua glória eterna. Agradecemos, Senhor, pela promessa de um futuro, pela certeza de que a última palavra não pertence à dor, mas ao teu amor redentor. Celebrando a tua soberania e a tua bondade, nos entregamos completamente a ti, confiando que tu és o restaurador de almas, o doador de toda a boa dádiva, e que tu farás novas todas as coisas. Que a nossa vida seja um hino vivo de esperança e restauração, para a tua glória eterna. Pai Celestial, retornamos à porta de entrada desta oração, o reconhecimento da dor, para mergulhar ainda mais fundo nas suas complexas e multifacetadas realidades. Não é suficiente apenas mencionar a dor. Queremos nomeá-la, senti-la em sua presença e despir-nos de qualquer pretensão, entregando a ti o fardo completo. A dor não é um monólito, mas uma sinfonia dissonante de aflições, e cada nota ressoa em nosso ser. Reconhecemos a dor física, aquela que consome o corpo, que adoece os órgãos, que paralisa os movimentos e rouba a vitalidade. As enfermidades crônicas que se instalam sem convite, os diagnósticos que tiram o chão, os picos agudos de sofrimento que nos fazem questionar a capacidade de suportar mais um dia. Curva-nos diante de ti com cada fibra do corpo que clama por alívio, por cicatrização, por uma intervenção divina que transcende a medicina humana. Lembra-nos que tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, e que até mesmo no leito de enfermidade, tua presença pode ser o maior dos analgésicos. Mas também reconhecemos a dor emocional, aquela que se esconde nas profundezas da alma, muitas vezes invisível aos olhos humanos, mas devastadora para quem a sente. A tristeza profunda que se arrasta por dias, semanas, meses, o luto que se recusa a ceder, a angústia que aperta o peito sem motivo aparente, a ansiedade que projeta sombras sobre o futuro, o desespero que rouba o fôlego, as feridas causadas
por palavras não ditas ou ditas de forma cruel, os corações partidos por relacionamentos desfeitos, a solidão que corrói quando o mundo ao redor parece feliz e conectado. Que possamos despejar diante de ti cada fragmento dessa dor invisível, confiando que tu és o Deus que vê o oculto, e que enfaixa os corações quebrantados. E a dor espiritual, Senhor, essa que desafia a compreensão lógica, que se manifesta como um vazio existencial, uma crise de fé, a sensação de abandono divino, a dúvida que assola a alma. Quando a tua voz parece distante, quando as orações parecem não passar do teto, quando a esperança de um propósito maior se desvanece no ar rarefeito da descrença. Perdoe-nos, Pai, por cada momento em que te questionamos com amargura, por cada vez que duvidamos do teu amor em meio à provação. Ajuda-nos a reconhecer que, mesmo nesses momentos de escuridão espiritual, a busca por ti já é um ato de fé. Que a nossa dor nos impulsione não para longe, mas para mais perto do teu coração. Reconhecemos também as dores existenciais e sociais, a frustração dos sonhos adiados, a pressão das expectativas não cumpridas, o peso da injustiça que nos odeia, a violência que assola o mundo, a pobreza que humilha, as desigualdades que ferem, as dores coletivas que nos fazem sentir impotentes diante de um mundo tão ferido. Que nossa dor pessoal nos torne mais sensíveis à dor do outro, transformando nosso sofrimento em uma fonte de compaixão e desejo por justiça, alinhado ao teu reino. Pai, nesta profunda confissão, não buscamos um escape mágico da dor, mas uma entrega genuína. Não pedimos que a experiência seja apagada, mas que ela seja santificada. Que cada tipo de dor que carregamos seja reconhecido por ti, seja recebido por tuas mãos divinas, e seja transformado em um testemunho do teu poder e do teu amor. Que essa honestidade radical diante de ti nos purifique e nos prepare para as verdades mais profundas que tu ainda queres nos revelar sobre o propósito de tudo. Que nenhuma dor seja pequena demais para a tua atenção, ou grande demais para a tua capacidade de consolar e redimir. Que nenhuma dor seja pequena demais para a tua atenção, ou grande demais para a tua capacidade de consolar e redimir. Pai amado, com a honestidade crua do reconhecimento da dor ainda em nossos lábios, voltamos agora a mergulhar no mistério do propósito na prova. Não é uma tarefa fácil, pois nossa mente limitada muitas vezes se rebela contra a ideia de que um Deus de amor permita o sofrimento. No entanto, é precisamente nesse paradoxo que buscamos as mais profundas verdades sobre a tua soberania e o teu cuidado. Ajuda-nos a ver que a provação não é punição, mas muitas vezes uma pedagogia divina, um meio de forjar algo precioso em nós que só pode surgir sob pressão. Refletimos sobre o propósito de nos aproximar de ti. Em nossa autossuficiência, na bonança da vida, muitas vezes nos distanciamos, tornando-nos complacentes, dependendo de nossas próprias forças, ou das coisas terrenas. A provação, com sua capacidade de despir-nos de tudo o que é superficial, nos força a um joelho dobrado, a um clamor desesperado que é, na verdade, um convite ao reencontro. Que este voltar-se para ti não seja apenas por necessidade, mas que se torne um desejo contínuo, uma fome insaciável por tua presença. Que a dor nos faça sentir a carência de ti como nunca antes, e que nela encontremos a plenitude. Consideramos o propósito de revelar e fortalecer a nossa fé. Assim como o fogo purifica o ouro, a adversidade tem o poder de queimar as impurezas da nossa fé nominal, superficial, e revelar a fé autêntica, resiliente, que é capaz de suportar tudo. Tu nos permites passar por testes não para nos ver cair, mas para nos ver firmar os pés na rocha que é Cristo. Que cada provação seja um trampolim para uma fé mais robusta, uma convicção mais profunda de quem tu és e do que tu és capaz de fazer em nossas vidas. Que ao final, possamos dizer, como Pedro em meio à tempestade: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mateus 14, 28-29. E que mesmo tropeçando, tua mão nos sustente. Há também o propósito de nos desenvolver o caráter, moldando-nos em paciência, perseverança e compaixão. As qualidades que mais admiramos em teus servos, como a benignidade de um José no Egito, a resiliência de um Davi perseguido, a paciência de um Jó em meio à aflição, foram forjadas no crisol da adversidade. Que a nossa jornada pela provação não nos torne amargos, mas doces, não insensíveis, mas empáticos.
não fechados, mas abertos ao próximo. Que o fruto do Espírito que se manifesta em nós seja um testemunho da tua obra transformadora, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. Que possamos aprender a esperar em teu tempo, a confiar em teus planos e a descansar em tua soberania, independentemente do que aconteça. Senhor, oramos para que o propósito da provação seja também nos equipar para um ministério de consolação. Que a dor que experimentamos se torne um poço de empatia de onde possamos tirar água viva para os sedentos. Que as cicatrizes que carregamos se transformem em um mapa para guiar outros que caminham pelo mesmo vale, e que nossa voz, que um dia clamou por alívio, possa agora sussurrar esperança. Que possamos ser testemunhas vivas de que a cura é possível, que a restauração é real, e que em ti há sempre uma saída, um novo caminho. Que não desperdicemos nossa dor, mas a ofereçamos a ti, como um sacrifício vivo, para o serviço do teu reino, e para a glória do teu nome, consolando a outros, com a mesma consolação que de ti recebemos. Que este propósito se revele em nossa capacidade de discernir a tua voz em meio ao clamor das circunstâncias. Que possamos ouvir o que tu queres nos ensinar, ver o que tu queres nos mostrar, e entender o que tu queres que façamos. Que nossa vontade se alinhe à tua, e que nossa dor se torne um portal para uma comunhão mais profunda, e um entendimento mais claro dos teus desígnios eternos, para nossas vidas, e para o mundo. Que não tentemos apressar o processo, mas que nos submetamos a ele com humildade e confiança, sabendo que tu és o artesão perfeito. Que nossa vontade se alinhe à tua, e que nossa dor se torne um portal para uma comunhão mais profunda, e um entendimento mais claro dos teus desígnios eternos, para nossas vidas, e para o mundo. Que não tentemos apressar o processo, mas que nos submetamos a ele com humildade e confiança, sabendo que tu és o artesão perfeito. Com a compreensão de que há um propósito divino em cada provação, nossos corações anseiam agora por colocar a fé em ação. Não basta apenas reconhecer a dor, nem discernir o propósito. É imperativo que nossa crença se manifeste em uma resposta ativa, uma entrega confiante que move montanhas e acalma tempestades. Senhor, que nossa fé não seja estática, um mero adorno espiritual, mas uma força dinâmica que nos impulsiona e sustenta em cada passo. Pedimos por uma fé que se manifeste primeiramente no louvor e na adoração, mesmo quando a voz falha e o coração se comprime. Não é um louvor que nega a realidade do sofrimento, mas um louvor que transcende as circunstâncias, que reconhece a tua majestade e soberania acima de toda a adversidade. Assim como Paulo e Silas, que mesmo presos e feridos, louvaram a ti em alta voz, abrindo as portas da prisão e libertando a si mesmos e a outros. Atos 16, 25-26. Que nosso louvor na tempestade seja a chave que rompe as cadeias invisíveis do desespero, da dúvida e do cativeiro emocional. Que possamos cantar teus feitos, mesmo que em sussurros, e que nosso espírito se eleve acima da carne cansada, proclamando que tu és digno de toda honra, glória e louvor. Que nossa fé em ação se revele na perseverança na oração, na intercessão constante, na busca incessante por tua face. Sabemos que a oração é a respiração da alma, o diálogo essencial com o Criador. Em meio à dor, a oração pode ser fragmentada, cheia de gemidos indizíveis, ou silenciosa, apenas na presença, mas que ela nunca cesse. Que não nos calemos diante de ti, mas que te apresentemos cada ansiedade, cada medo, cada fraqueza. Que possamos permanecer firmes, como a viúva persistente que não desistiu de clamar por justiça. Lucas 18, 1-8. Confiando que tu ouves e respondes no tempo certo e da maneira perfeita. Rogamos por uma fé que se traduz em obediência e entrega total, mesmo quando o caminho é incerto e nossas próprias vontades clamam por controle. É na rendição que encontramos a verdadeira força. Que possamos depor a armadura da autossuficiência e permitir que teus planos, por mais misteriosos que sejam, prevaleçam. Que nossa fé em ação nos leve a dizer: faça-se a tua vontade, como Jesus no Getsêmani, confiando que tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte. Que essa entrega nos liberte do peso da ansiedade e da necessidade de entender tudo.
Senhor, que nossa fé em ação nos inspire à solidariedade e ao serviço ao próximo. Que a dor que experimentamos não nos isole em nosso próprio sofrimento, mas que abra nós os olhos e corações para a dor do outro. Que possamos encontrar força e cura ao estender a mão, ao ouvir, ao consolar, ao amar aqueles que também estão em suas próprias tempestades. Que nosso testemunho, moldado na adversidade, seja uma ponte de esperança e um convite ao teu amor redentor. Que cada ato de compaixão seja um reflexo da tua imagem em nós, um raio de luz para um mundo em trevas. Que a nossa fé em ação seja uma reafirmação da esperança. Que não permitamos que o desespero roube a certeza da tua promessa. Que, mesmo diante da impossibilidade humana, nossa fé nos capacite a ver além, a crer no milagre, a aguardar a bonança. Que cada passo dado em fé, por menor que seja, seja um ato de coragem que edifica o teu reino aqui na terra e glorifica o teu nome. Que esta fé, Senhor, seja o motor que nos impulsiona, a visão que nos guia e o amor que nos preenche, permitindo-nos não apenas sobreviver à tempestade, mas florescer no seu epicentro, para que o mundo veja que tu és o Deus que cumpre suas promessas. Que esta fé, Senhor, seja o motor que nos impulsiona, a visão que nos guia e o amor que nos preenche, permitindo-nos não apenas sobreviver à tempestade, mas florescer no seu epicentro, para que o mundo veja que tu és o Deus que cumpre suas promessas. Agora, Pai de toda sabedoria e amor, depois de reconhecer a dor e de aprender a viver a fé em ação, nos ajoelhamos diante de Ti com o coração aberto para a profunda e muitas vezes dolorosa verdade da transformação, através da adversidade. Compreendemos que as provações não são apenas eventos a serem suportados, mas fornalhas divinas, onde o que é frágil e impuro em nós é consumido, e o que é verdadeiro e duradouro é forjado com o fogo da Tua presença. Rogamos que não fujamos deste processo, mas que o abracemos com a confiança de que cada martelada e cada calor intenso servem a um propósito maior, nos moldar a imagem de Teu Filho amado. Pedimos, Senhor, que esta transformação nos purifique de nossas ilusões e superficialidades. Em tempos de bonança, muitas vezes nos apegamos a coisas passageiras, a segurança financeira, o reconhecimento humano, a saúde perfeita, o controle sobre nossas vidas. A adversidade, como um vento forte, vare essas folhas secas e nos expõe à raiz de nossa existência. Que ela revele onde depositamos nossa verdadeira esperança e que nos faça reconhecer que somente em Ti está a segurança inabalável, a verdadeira riqueza e o controle perfeito sobre todas as coisas. Que essa perda nos liberte, ensinando-nos a desapegar do que é temporal para abraçar o que é eterno. Que a adversidade seja o catalisador para o amadurecimento do nosso caráter. O salmista diz: "Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos." Salmo 119, 71. Que as pressões da vida revelem a paciência onde havia impaciência, a humildade onde havia orgulho, a compaixão onde havia indiferença, a gratidão onde havia murmuração. Que nos tornemos menos egocêntricos e mais altruístas, menos reativos e mais ponderados, menos críticos e mais graciosos. Que cada desafio enfrentado nos aproxime da estatura perfeita de Cristo, refletindo seu amor, sua mansidão e sua sabedoria. Oramos por uma renovação profunda da nossa perspectiva. Quando imersos na adversidade, é fácil que nossa visão se torne míope, focada apenas na dor presente. Mas, Pai, concede-nos a graça de ver além do horizonte imediato, que possamos ver a floresta, e não apenas a árvore que caiu. Que a dor nos ensine a valorizar o que é verdadeiramente importante: a Tua presença, o amor da família, a comunhão com irmãos, a oportunidade de servir. Que as provações recalibrem nossas prioridades, nos desviando da corrida fútil por coisas vazias, e nos direcionando para a busca apaixonada pelo Teu reino e Tua justiça. Que elas abram nós os olhos para as pequenas bênçãos diárias que antes passavam despercebidas. Que a capacidade de resiliência seja forjada em nós através da luta, assim como as árvores que crescem em regiões ventosas desenvolvem raízes mais profundas. Que nossas raízes espirituais se aprofundem em Ti a cada tempestade. Que não nos quebremos, mas nos dobrar, e que ao nos erguermos, estejamos mais fortes, mais flexíveis e mais capazes de suportar futuras adversidades.
Que esta resiliência não seja uma força meramente humana, mas um dom do Teu Espírito Santo, que nos capacita a superar o que parecia insuportável e a encontrar força na fraqueza. E, finalmente, Pai, que esta transformação através da adversidade nos prepare para um propósito e um testemunho ainda maiores. Que nossas histórias de dor se tornem histórias de triunfo da Tua graça. Que as cicatrizes que carregamos não sejam fonte de vergonha ou lembrança de fracasso, mas distintivos de honra, narrando a fidelidade daquele que nos sustentou. Que a nova criatura que emerge da provação seja usada por Ti para tocar, inspirar e guiar outros que estão passando por vales semelhantes, sendo um farol que aponta para a Tua luz e um convite para o Teu amor redentor. Que nossa vida transformada seja uma prova viva de que a dor, em Tuas mãos, nunca é o fim, mas um caminho para a glória. Que nossa vida transformada seja uma prova viva de que a dor, em Tuas mãos, nunca é o fim, mas um caminho para a glória. E agora, Pai de infinita bondade e autor de toda a vida, ao nos aproximarmos do ápice desta jornada de oração, nossos corações se voltam com fervor para a esperança e a restauração que só Tu podes oferecer. Após reconhecer as profundezas da dor, discernir o propósito em suas provações, exercitar a fé em ação e experimentar a transformação que ela opera, clamamos pela plenitude da Tua promessa, de que a alegria virá pela manhã, e que Tu és o Deus que traz vida onde antes havia morte, e beleza onde antes havia cinzas. Nossa esperança, Senhor, não é uma ilusão vazia ou um otimismo superficial, mas uma convicção profunda e inabalável alicerçada em Teu caráter fiel e em Tuas promessas imutáveis. Ela é a âncora da alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às marés da incerteza. Hebreus 6:19. Cremos que Tu és o Deus que cumpre cada palavra, que é impossível que mintas, e que o que prometeste, Tu farás. Que esta esperança nos inunde, dissipando toda sombra de dúvida, todo rastro de desânimo, toda voz de desespero. Que ela seja a luz que brilha mais intensamente na escuridão, lembrando-nos que o sol sempre volta a nascer. Clamamos agora pela restauração em todas as áreas de nossas vidas que foram tocadas e feridas pela adversidade. Pedimos, Pai, pela restauração da nossa saúde física, onde a doença consumiu as forças e a vitalidade. Que Teu poder curador flua em cada célula, em cada órgão, em cada sistema, restaurando a plenitude e a funcionalidade, para que possamos Te servir com vigor renovado. Oramos pela restauração da saúde emocional e mental, onde a ansiedade, a depressão, o trauma e o luto deixaram marcas profundas. Que Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde nossas mentes e corações, acalmando as tempestades internas e substituindo a angústia por serenidade e alegria duradoura. Que cada memória dolorosa seja transformada pela luz da Tua presença. Pedimos também pela restauração dos nossos relacionamentos, onde a dor causou rachaduras, distanciamento ou até mesmo rupturas. Que Tu sejas o restaurador de pontes, o curador de feridas, o reconciliador de corações. Que o amor prevaleça sobre a mágoa, o perdão sobre o ressentimento, e a compreensão sobre o julgamento. Que as famílias sejam reunidas, as amizades fortalecidas e as comunhões restauradas para a Tua glória. Suplicamos pela restauração de nossas finanças e recursos, onde as perdas e as dificuldades trouxeram escassez e preocupação. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as Suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Que Tu abras as janelas do céu e derrame sobre nós bênçãos sem medida, não para nossa ostentação, mas para que tenhamos o suficiente. E para que possamos ser canais de bênção para outros, experimentando a abundância que vem da Tua provisão. E, acima de tudo, Pai, que experimentemos a restauração da nossa alma e do nosso propósito. Que a nossa identidade em Ti seja reafirmada, que o senso de valor e significado que a dor pode ter distorcido, seja restaurado à plenitude. Que a experiência da adversidade não nos deixe diminuídos, mas expandidos em nosso entendimento do Teu amor e do Teu plano para nós. Que os sonhos que pareciam mortos ressuscitem, que as paixões adormecidas despertem, e que o propósito para o qual nos criaste brilhe mais intensamente do que nunca. Que a restauração que Tu promoves não nos devolva simplesmente ao estado anterior, mas nos leve a um patamar mais elevado de fé, maturidade e intimidade contigo.
onde as lições aprendidas nos capacitem para um futuro ainda mais glorioso do que poderíamos ter imaginado. Que esta esperança e restauração não sejam apenas para nós, mas que transbordem para aqueles ao nosso redor. Que o nosso testemunho vivo, de quem passou pela tempestade e viu a tua fidelidade na bonança, inspire e fortaleça outros que ainda estão no vale. Que as nossas histórias de cura se tornem faróis de esperança, convidando mais e mais pessoas a experimentar o teu poder transformador e restaurador. Que a nossa vida seja um memorial da tua graça, proclamando que tu és o Deus que faz novas todas as coisas, que redime o tempo perdido, que transforma o luto em dança e as lágrimas em cânticos de vitória. Celebramos, Senhor, a tua soberania e a tua bondade inesgotável. Nos entregamos completamente a ti, confiando que tu és o restaurador de almas, o doador de toda a boa dádiva, e que tu farás novas todas as coisas. Que a nossa vida seja, de fato, um hino vivo de esperança e restauração, ecoando a tua glória por toda a eternidade. Celebramos, Senhor, a tua soberania e a tua bondade inesgotável. Nos entregamos completamente a ti, confiando que tu és o restaurador de almas, o doador de toda a boa dádiva, e que tu farás novas todas as coisas. Que a nossa vida seja, de fato, um hino vivo de esperança e restauração, ecoando a tua glória por toda a eternidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo Consolador, nós nos prostramos diante de ti neste momento final de profunda e sincera oração. Percorremos juntos, em espírito e verdade, os caminhos sinuosos da dor, reconhecendo cada ferida, cada angústia, cada desilusão que habitou em nosso ser e em nossas vidas. Abrimos a alma e expusemos as cicatrizes, não com um coração de murmúrio, mas com a fé de quem sabe que em tuas mãos, até a mais profunda chaga, pode ser fonte de cura, e de um testemunho glorioso. Agradecemos-te, de todo o coração, por nos teres conduzido através das reflexões sobre o propósito na prova. Tu nos revelaste que as tempestades não vêm para nos afogar, mas para nos ensinar a navegar. Que as pressões não vêm para nos destruir, mas para nos moldar. Que cada lição aprendida no vale da sombra da morte se grave em nossa memória e em nosso caráter, tornando-nos mais sábios, mais pacientes, mais resilientes e, acima de tudo, mais dependentes de ti. Que jamais nos esqueçamos que tua providência está presente em cada detalhe, e que até mesmo o sofrimento é um instrumento em tuas mãos amorosas, para nosso crescimento e para a tua glória. Elevamos a ti o nosso louvor pela força da fé em ação. Tu nos mostraste que a verdadeira fé não é passiva, mas ativa. Não é uma mera crença, mas uma entrega dinâmica que nos impulsiona a louvar mesmo na dor, a orar sem cessar, a obedecer mesmo sem compreender e a servir ao próximo em meio à nossa própria fragilidade. Que a nossa vida seja um reflexo visível dessa fé viva, para que o mundo veja que é possível confiar em ti incondicionalmente, e que teu poder se aperfeiçoa na fraqueza humana. Que nossa fé não se abale, mas se aprofunde a cada passo, a cada desafio, a cada vitória sobre o medo e a dúvida. Celebramos a maravilha da transformação através da adversidade. Em ti, as cinzas se tornam beleza, o luto se converte em dança e a tristeza em alegria. Que a obra de lapidação que tu iniciaste em nós continue a se desenrolar, queimando as impurezas, aprofundando as raízes e nos conformando mais plenamente à imagem de teu Filho amado. Que cada cicatriz se torne um mapa do teu cuidado, um lembrete do teu poder de restauração e um sinal visível da tua graça transformadora. Que essa transformação nos capacite a viver uma vida de propósito, autenticidade e serviço, irradiando a tua luz em um mundo sedento. E, com um coração cheio de gratidão e expectativa, abraçamos a tua promessa de esperança e restauração. Tu és o Deus que restitui os anos que os gafanhotos devoraram, o Deus que faz novas todas as coisas. Cremos firmemente que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e que tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Que a esperança em ti seja a nossa âncora inabalável, sustentando-nos em cada amanhecer e em cada anoitecer. E que a restauração que vem de ti seja completa, em nosso corpo, em nossa mente, em nosso espírito, em nossos relacionamentos e em nossas circunstâncias. Que ela nos eleve a um novo nível de vida, de comunhão contigo e de impacto para o teu reino.
Neste momento de consagração final, entregamos a Ti, Senhor, o nosso presente, o nosso futuro e o nosso passado. Que cada experiência, boa ou má, seja usada por Ti para o cumprimento do Teu plano perfeito. Continuaremos a caminhar contigo, passo a passo, confiando na Tua orientação, na Tua provisão e no Teu amor incondicional. Que esta oração não seja apenas palavras, mas um compromisso de vida, um eco constante de nossa dependência de Ti. Que ela se torne um testemunho vivo em nossas vidas, para que outros possam ver a Tua glória e encontrar em Ti a mesma esperança, propósito e restauração que encontramos. Para Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Para Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. E neste amém que ecoa do mais profundo do nosso ser, não vemos um ponto final, mas um novo começo, uma renovação do compromisso de viver esta oração. Não apenas em momentos de recolhimento, mas em cada respiração, em cada passo, em cada interação do nosso dia. Esta oração se torna, então, uma carta viva, um pacto contínuo com o Teu amor e Teu propósito, Senhor. Pedimos, Pai, que a lembrança constante do Teu cuidado nos acompanhe. Que ao acordar, a Tua paz seja a primeira sensação, e que ao deitar, a Tua fidelidade seja o último pensamento. Que em meio às pequenas e grandes atribulações do cotidiano, possamos recordar que a dor tem um propósito, que a fé em ação é a nossa força, que a transformação é Tua promessa, e que a esperança e restauração são a Tua herança para nós. Que os ensinamentos desta oração se manifestem em nossa consciência, guiando nossas escolhas e reações. Que a humildade e a gratidão sejam nossas vestes diárias. Humildade para reconhecer que somos frágeis e que dependemos inteiramente de Ti, mas também gratos por cada pequena benção, por cada raio de sol que rompe as nuvens, por cada fôlego de vida, por cada pessoa que colocas em nosso caminho. Que a gratidão nos blinde contra a murmuração e nos abra os olhos para as incontáveis formas como o Teu amor se manifesta, mesmo nas circunstâncias mais simples. Que nossos lábios estejam sempre prontos para render graças, independentemente das circunstâncias. Concede-nos, Senhor, a coragem de persistir, mesmo quando o cansaço bater a porta e a resposta demorar. Que a perseverança, forjada na provação, seja o combustível que nos impele a seguir em frente, a tentar mais uma vez, a clamar novamente, a amar sem reservas. Que possamos entender que a fé é uma jornada, não um destino, e que cada tropeço é uma oportunidade para aprender a levantar de novo, mais forte e mais sábio em Teu poder. Que não nos permitamos ser definidos por nossas quedas, mas pela Tua mão que nos levanta. Que a compaixão e o serviço sejam o nosso modo de vida. Tendo experimentado a profundidade da dor e a magnitude da Tua consolação, que não nos fechemos em nós mesmos, mas que nos tornemos canais do Teu amor. Que nossos olhos estejam atentos às necessidades do próximo, nossas mãos estendidas para ajudar, nossos ouvidos abertos para escutar, e nossos corações prontos para amar. Que nossa própria história de superação seja uma semente de esperança, plantada na vida de outros, inspirando-os a também buscar e encontrar o Teu propósito em suas dores. Que cada ato de bondade seja um reflexo do Teu amor que habita em nós. Oramos por uma consciência aguçada do Teu Espírito Santo em nós. Que Ele seja a nossa bússola interior, o nosso consolador constante, o nosso guia para toda a verdade. Que nos capacitemos a ouvir a Sua voz suave, em meio ao ruído do mundo, a discernir a Sua direção, em cada encruzilhada da vida, e a seguir a Sua inspiração, com prontidão e fé. Que o fruto do Espírito amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, seja manifesto em nosso caráter, tornando-nos um testemunho vivo da Tua presença transformadora. Finalmente, Pai, neste compromisso contínuo, entregamos a Ti o nosso testemunho futuro. Que nossa vida seja uma narrativa viva da Tua fidelidade, do Teu poder de resgatar, de transformar e de restaurar. Que, ao final dos nossos dias, possamos olhar para trás e ver não apenas as tempestades, mas as inúmeras vezes em que Tu estiveste conosco, as lições aprendidas, as transformações operadas e a glória que se revelou através de cada dor. Que nossa história inspire gerações a Te buscar e a confiar no Teu amor inabalável. Que assim seja, Senhor,
em cada momento, em cada dia, até que nos encontremos contigo face a face. Amém. Que assim seja, Senhor, em cada momento, em cada dia, até que nos encontremos contigo face a face. Amém e amém. E agora, Pai Celestial, com o coração sereno e a alma em profunda gratidão, aquietamo-nos em Tua presença para esta meditação final, o cântico da alma transformada. Após termos percorrido os vales da dor e escalado as montanhas da fé, chegamos a um lugar de contemplação, onde a melodia de nossa vida, antes dissonante, começa a se harmonizar no concerto de Tua infinita graça. Esta não é mais uma oração de petição, mas de profundo reconhecimento, e um suspiro de alma que encontrou a paz em meio à tempestade. Contemplamos a jornada. Lembramos daquele primeiro clamor no reconhecimento da dor, quando a alma se exposa em sua crueza e fragilidade. As lágrimas que rolaram, os gemidos que escaparam, as perguntas que ecoaram no vazio, tudo foi entregue a Ti. E Tu, Senhor, não te afastaste. Ao contrário, te aproximaste, recolhendo cada fragmento, cada pedaço quebrado, cada suspiro. Que memória preciosa de Tua inabalável presença, que nos ensina que a vulnerabilidade é o portal para a verdadeira intimidade contigo. A dor, em Tua luz, não é um fim, mas um convite a um início. Recordamos, com assombro e admiração, a revelação do propósito na prova. Aquilo que parecia um castigo infundado, uma tragédia sem sentido, desvelou-se como um crisol, uma escola, um campo de treinamento divino. Descobrimos que não eras Tu quem nos abandonava na tempestade, mas quem nos ensinava a dançar na chuva, a encontrar a força oculta em nossa fraqueza. Que em cada desafio, Tu estavas esculpindo um caráter mais nobre, mais resiliente, mais parecido com o de Teu Filho. A provação, então, se converteu em uma benção disfarçada, uma ponte para um nível mais profundo de confiança e dependência em Teu amor soberano. E nesse desvelar, a fé em ação se manifestou como um farol. Não uma fé teórica, mas uma fé que se ergue e louva quando a voz treme, que persevera na oração quando o coração desfalece, que obedece quando o caminho é incerto e que serve ao próximo com as mãos feridas. Que essa fé viva, testada e aprovada, continue a ser o nosso estandarte, a nossa bússola e o nosso escudo em cada batalha. Ela é a prova palpável de que, em Ti, o impossível se torna realidade e a fraqueza humana é apenas um palco para o Teu poder sem limites. A transformação através da adversidade. Este é o cântico mais doce da alma que foi remodelada pela dor. Não somos mais os mesmos que iniciamos esta oração. As impurezas foram queimadas, as arestas foram aparadas, as prioridades foram recalibradas. Os olhos que antes só viam a escuridão agora discernem a luz em cada fresta. O coração que antes estava endurecido pela amargura agora pulsa com compaixão. Esta é a Tua obra em nós, Senhor. De cinzas, fizeste uma coroa. De luto, um manto de louvor. Que esta transformação seja um testemunho vivo em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar, revelando ao mundo a beleza da redenção. E finalmente, a esperança e restauração que permeiam cada fibra do nosso ser. Não uma esperança vã, mas a certeza inabalável de que Tu és o Deus que cumpre Suas promessas, que restaura o que foi perdido, que cura o que foi ferido, e que faz novas todas as coisas. A alma transformada canta agora um hino de vitória, porque sabe que a última palavra não pertence à doença, à perda ou ao desespero, mas ao Teu amor eterno e redentor. Que esta esperança nos impulsiona a sonhar novamente, a amar com ousadia, e a viver com um propósito renovado, sabendo que o melhor ainda está por vir, e que a Tua fidelidade é grande, muito grande. Que este cântico da alma transformada ecoe em cada passo de nossa jornada, lembrando-nos que somos mais que vencedores em Ti. Que nossa vida, Senhor, seja um poema de gratidão, uma melodia de louvor e um testemunho contínuo da Tua graça avassaladora. Que possamos levar a luz que recebemos para o mundo, compartilhando a história da nossa transformação, para que outros também encontrem em Ti o propósito na dor, a força na fraqueza e a esperança que nunca morre. Que a nossa existência seja um amém vivo à Tua soberania, um eco da Tua glória. Para Ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por todos os séculos dos séculos. Amém.